Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar. A beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Seu Espírito habita em mim, glória é essa que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. Meus irmãos e minhas irmãs, a você, querido amigo, amiga, que tira um pouco do seu tempo nesse momento para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Tá? Às vezes o dia parece muito cinza, tá? Ou céus, cortinas de ferro, mas se nós compreendermos e analisarmos, tudo permanece da mesma forma. A beleza e a perfeição dos céus e da terra, mediante a obra do seu Criador, nos demonstram uma beleza inigualável que nos traz a mensagem de um cuidado, de um zelo especial da parte de Deus em favor da minha e da sua vida. Uma importância, um valor que Deus dá para nós, que não somos merecedores, mas o seu amor comunica as imensas riquezas da sua graça. Tá? Rapidamente eu quero estar aqui conversando, eu quero estar dialogando sobre uma mensagem que se encontra em Salmos, número 84, já que Salmos são cânticos espirituais entoados à época pela nação de Israel. Tá? E quando nós analisamos os Salmos, eles têm uma profundidade imensa, porque os Salmos vêm falar não simplesmente de princípios bíblicos e espirituais, mas os Salmos vêm comunicar aquilo que é inerente, aquilo que é pessoal, individual, meu e seu, que são os nossos sentimentos, que são variáveis, que são mutáveis. Ao mesmo tempo que às vezes nós passamos pela satisfação da alegria, logo vem a turbulência da tristeza. Quando nós nos sentimos felizes pelas conquistas, às vezes vem os percalços das decepções. Na satisfação das amizades, muitas vezes vem a traição. E tudo isso os salmos comunicam ao meu e ao seu coração um cântico espiritual da parte de Deus, em que tudo que é real e é verdadeiro dentro de nós, apresentado à presença de Deus, é um louvor e é uma adoração a Ele. E no Salmos de número 84, nós temos o salmista falando da sua satisfação, da sua alegria em estar na casa do Senhor. Traduzindo, naquela época, seria no tabernáculo, aonde eram feito menção da leitura da Torá, da lei do Senhor, que contém regras, um chamado à obediência, mas também contém promessas ricas, maravilhosas e abundantes em favor da vida daquele e daquela que se prontifica em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Sim, é uma satisfação, é uma alegria poder estar na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus por você aí,
que está aí compartilhando conosco aí essa live. Deus abençoe sua vida, o nosso propósito é esse. Que Deus te enriqueça espiritualmente pela mensagem da sua palavra e que eu e você possamos guardar no nosso coração e sermos fortalecidos, né? O tema da live será sobre cansado? Há uma força que nos move. Consequentemente, por todo o exercício de atividade que nós realizamos, seja intelectual, no estudo, na resolução de problemas, no exercício das nossas atividades que às vezes requer o nosso pensamento, o nosso intelecto, que isso aí não é proibido, Deus deu o cérebro, foi para pensar mesmo, ou às vezes, no lidar com os relacionamentos familiares, relacionamentos aí conjugais, relacionamentos às vezes dentro do trabalho, relacionamentos às vezes até no ciclo religioso. O nosso emocional também é utilizado, é posto em exercício. E também quando nós analisamos que nós lidamos em um mundo que jaz no maligno, não falando de árvores, não falando aí da água, dos animais, da criação, mas falando do sistema corrupto e caído, da malícia, do engano, da mentira, esse mundo que jaz no maligno, ele nos cansa, ele nos fadiga também espiritualmente. Todo exercício, toda atividade leva a um cansaço. E hoje nós enfrentamos abundantemente o cansaço nas nossas vidas. Às vezes nós temos um pleno vigor físico, nós temos uma capacidade física extrema, mas o nosso emocional está cansado. Ou às vezes o nosso emocional é forte, mas o nosso físico está cansado. Às vezes o nosso físico e emocional são fortes, mas o nosso espiritual está cansado, está fadigado. Deus abençoe a irmã Eva Neres, irmão Valmir Dias também que está aí acompanhando. Deus recompense de êxito e vitória. Compartilhe essa live, o propósito de ser uma bênção na presença de Deus em favor das nossas vidas. E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã é sobre o fato de que, apesar de que nós nos cansamos pelo exercício das nossas atividades, seja emocionais, intelectuais ou espirituais, nós temos da parte de Deus uma promessa. E eu quero falar dela contida aqui nos Salmos de número 84. O versículo 5. Quão feliz a pessoa cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Eu quero fazer exegese da profundidade desses poucos versículos, que são um tema central do Salmo, um resultado pelo fato de alguém estar aí, como já falei, no templo do Senhor, disposto a ouvir a mensagem da palavra de Deus, disposto a inclinar os seus ouvidos a ouvir, a conhecer as Santas Escrituras. Aqui fala que quão feliz é o homem cuja força dele está em Deus. Essa palavra força do hebraico utilizada aqui nesse versículo é rail. E ele tem o sentido de que alguém que é influenciado a ter força. Ou seja, é uma força que é uma consequência, não é próprio. E quando nós analisamos, eu já comentei aqui, nós nos desgastamos, nos esforçamos e nós cansamos. E o cansaço ele vem provocar a inércia. Ou seja, nós paramos. Quando o cansaço bate na nossa vida, emocional, psicológico, físico, espiritual, esse cansaço ele vem gerar uma pausa, uma inércia, uma parada nas nossas vidas. Às vezes nós temos um sonho, estamos lutando por ele, mas devido ao cansaço, pelo exercício, pelo esforço próprio nosso, nós nos cansamos. E nós não somos mais fracos do que ninguém por isso. Ao contrário, isso identifica que nós somos verdadeiramente humanos. Nós nos cansamos. Às vezes também o exercício da nossa atividade, servindo a Deus, nós nos cansamos. Às vezes no seio da nossa família, nós nos cansamos. No exercício do nosso trabalho, nós nos cansamos. O nosso emocional se torna abalado. E cansa, provoca inércia.
e nós paramos de lutar pelos nossos sonhos. Às vezes nós paramos até, as pessoas, muitas têm feito isso, não são mais fracas do que ninguém, é uma condição humana. Às vezes muitos desistem da própria vida, muitos desistem da sua família. Por quê? Porque estão cansados, estão fatigados. Mas nós somos convidados aqui pelo Salmo 84 a sermos influenciados por Deus, a nos movermos, a fazer força. Isso aí é a primeira lei de Newton, isso aí está contido na física. O princípio da inércia. Um corpo parado, inerte, ele precisa de uma força que venha alavancar ele e venha gerar movimento nele. E nisso, quando o nosso cansaço leva-nos a parar, a desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos, família, só tem uma força que consegue nos influenciar, e ela é muito capaz de realizar esse efeito, de nos provocar o avanço, de nos provocar o movimento, o nosso esforço novamente. E aqui nós somos convidados a sermos influenciados por Deus. Bem-aventurada a pessoa cuja força está em ti, ou seja, Rail, que por acreditar no Senhor, por estar no Senhor, por ali dar ouvidos à palavra do Senhor, é influenciado, é fortificado, vai adiante, se fortalece. João Pedro Milhomem, grande guerreiro aí, um abraço, Deus lhe abençoe, obrigado por estar aí participando conosco. Então, nós temos de Deus essa promessa. Se nós acreditarmos em Deus, nós teremos uma força a mais do que a nossa força humana. E uma realidade verdadeira, quase tudo que nós, grande parte do que nós fazemos, antes nós pensamos. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvimos, é levado à nossa memória, ao nosso cérebro. Nós pensamos e somos estimulados. Então nós somos convidados por Deus a depositar nele essa confiança, a depositar na sua palavra essa confiança. Quando nós lemos no Salmo 91 e lá diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, nós entendemos que nós podemos repousar na imensidão do poder, da capacidade de Deus intervir e agir, elevado ao nosso entendimento. E daí a nossa fé é estimulada e nós recebemos força. Uma pessoa que acredita, que consegue, ela vai adiante. Ela luta e ela se esforça. E o cansaço, ele nos leva a deixar de acreditar. Mas se eu e você nos deixamos ser influenciados pela parte de Deus, pela palavra de Deus, não pelo que alguém acha das nossas vidas, não por um falso testemunho que alguém deu a nosso respeito, mas pelo que a palavra de Deus diz e nos orienta a sermos e a fazermos, nós somos fortalecidos. Aí sim, nós recebemos força da parte de Deus para lutar pela nossa família, para lutar pelo nosso ganha-pão cotidiano, para lutar pelo nosso bem-estar emocional, psicológico e espiritual. Mas aqui diz que mesmo depois de alguém ser influenciado por Deus, a se mover, a ir adiante, a ser forte, pode aparecer o vale de Baca. A palavra Baca no hebraico significa vale de lágrimas. Ou seja, é um choro tremendo. É um acontecimento, é uma dificuldade que levou, que comoveu o interior da pessoa a ponto dela chorar. E aqui o salmista diz que é um vale de lágrimas. Irmão, para encher um vale de lágrima tem que ser muito choro. O salmista está falando que algo aconteceu na vida dele e gerou um choro contínuo, mesmo ele tendo sido influenciado, fortalecido por Deus. Mas aqui também tem outra promessa seguida. Aqui diz que eles vão indo de força em força para aparecer perante o seu Deus. Essa palavra força do hebraico aqui já é diferente daquela outra força. A outra força é o que? Algo que impulsiona e fortalece. Essa força aqui é hazak, que significa um fortalecimento contínuo, uma provisão de força contínua, identificando que se eu em algum momento me sentir cansado novamente, mesmo tendo sido influenciado por Deus, eu ainda tenho um depósito de força na presença
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, às vezes eu e você que cremos em Deus, nós vamos nos cansar sim. Isso não é vergonha para ninguém. Isso é honra e glória a Deus, que demonstra que a fraqueza de Deus, ela é superior. Eu em Deus, fraco. Ainda assim, sou mais forte do que qualquer força que há no mundo. Porque eu, influenciado por Deus, sim, na minha fraqueza, eu consigo fazer coisas extraordinárias. A exemplo disso, nós temos Moisés. Era um homem fraco de palavra, mas tudo quanto saiu da sua boca, Deus confirmou. Uma força tremenda. Davi, fraco fisicamente, mas quando ele se deparou com Golias, a força de Deus operou na fraqueza dele. Um homem que estava na presença de Deus, mesmo fraco, derrubou um forte gigante. Isso nós recebemos da parte de Deus. Nós temos essa riqueza. E o que depende de nós, aqui diz, aparece perante Deus. O que depende de nós é nós aparecermos perante Deus. E como nós aparecemos perante Deus? Hebreus no capítulo 4 e o versículo 16, nós somos convidados a nos achegarmos ao trono da graça, a fim de recebermos ajuda e auxílio em tempo oportuno. Eu e você somos convidados a nos achegarmos a Deus. E o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 e o versículo número 9, olha, entra no teu aposento, dobra os teus joelhos e ora ao teu Pai. Opa, oração me achega a Deus. Ore a Deus, apresente a Ele os seus problemas, a sua fraqueza. Seja sincero, diga: Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou fraco. E Deus terá uma renovação na sua vida. Os que confiam no Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Os que confiam no Senhor, ó, os que creem, os que acreditam no Senhor, renovarão as suas forças. Olha só, de força em força. Fui influenciado a Deus a me fortalecer. Apareceu o problema, a dificuldade, me senti fraco. Na minha fraqueza, Deus me fortalece. E eu aparecendo perante Deus, ó, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. O voo mais excelente e extraordinário que há na natureza se chama o voo da águia. Enquanto todos os outros pássaros, na tempestade, se curvam e procuram abrigo, a águia sobrevoa a tempestade e vê o céu mais lindo do que no dia mais ensolarado, no dia mais calmo, no dia de mais calmaria. A águia, ela consegue isso. Por quê? E o crente é comparado com essa águia. O crente é comparado. O crente influenciado por Deus recebe força de Deus na sua fraqueza, e aparece perante o Senhor em oração, como já foi explicado. Aparece perante Deus em sinceridade de coração, porque o Salmo 51 diz que Deus ama a verdade no íntimo. Deus não quer fingimento nem falsidade. É o que você é o que você passa. Apresente a Ele. E Ele mostrará uma força tremenda através da sua vida. E esse é o segredo da vida cristã. Muitos pensam que a vida cristã é ir de bem em bem, de bom em bom. Não. O segredo da vida cristã é permanecer. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Permanecem. Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, o versículo número 13, Ele aponta e diz: olha, o que perseverar até o fim será salvo. E nós precisamos da força de Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração em favor da minha e da sua vida. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. E creia nisso, se agarre nessa promessa, se agarre nesse sentimento exprimido pelos Salmos, de que Deus tem força para a minha e para a sua vida. Senhor nosso Deus, nesse momento nós agradecemos pela Tua misericórdia e a Tua bondade. Eu apresento a este e a esta que participou da live, vai participar assistindo o vídeo posteriormente e vai também compartilhar este vídeo. Pela Tua palavra, renova a força desta pessoa que nesse momento
crê no Senhor, acredita na tua palavra e que vai aparecer perante o Senhor em oração, apresentando a sua dificuldade. Eu apresento este pai, esta mãe de família, que labuta em favor do seu ganha-pão cotidiano. Eu apresento em favor deste jovem, meu Deus, também que se esforça para ser honesto e diferenciado nessa sociedade corrompida e perversa. Eu apresento também, meu Deus, este idoso, sim, esse senhor, essa senhora. Que o Senhor continue dando vigor, dando força a todos eles. Que o Senhor repreenda a força do maligno. Que eles venham entender que mesmo fracos no Senhor, tem o Todo-Poderoso em seu auxílio, em seu favor. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida. Continue conosco, vamos estar fazendo aí regularmente lives, né? Compartilhe este vídeo para chegar àquela pessoa, ao seu amigo, à sua amiga, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz e mais penetrante que qualquer espada, algum de dois gumes. E eu acredito na suficiência das Escrituras. Deus abençoe a nossa vida em nome